Bom dia, irmãos. Como vocês têm passado nesse tempo? Quantos dias, não é, que a gente já está, talvez alguns impacientes, né? Mas sabemos que o Senhor está cuidando de todos nós. Queremos hoje agradecer muito suas orações, especialmente pelo casal Yamaki, o Armando e Miyoko. Creio que todos estamos sofrendo juntos e torcendo juntos pela melhora deles. Muito obrigada por suas orações. Também agradecemos a equipe da saúde que tem estado à frente. Continuamos a orar por vocês. Agradecemos também aos irmãos que têm orado por todos aqueles que estão à frente, com risco, né, de suas próprias vidas e com dedicação, fazendo o melhor para o Senhor. Nós agradecemos de coração a sua consagração, o seu amor, a sua responsabilidade diante do Senhor e também da comunidade. Muito obrigada, seu serviço e a sua vida também. Continuamos a orar também por sua família, né? Todos que têm estado à frente, sabemos que tem família, crianças, às vezes idosos também na casa, e continuamos a orar que Deus continue a trazer segurança, proteção a cada um. Também há muitos agradecimentos, irmãos. Queremos agradecer também hoje ao irmão Paulo, ao Cláudio, ao irmão Luiz, que estão aqui presentes. Queremos agradecer esse apoio nesse processo de gravar e colocar na internet. Com tudo isso, as mensagens estão chegando a todas as famílias. Muito obrigada. Também agradecemos a equipe do Louvor, que tem se dedicado de uma maneira agora criativa, gravando os louvores, como já estaremos ouvindo, né? Ou ouvimos já. Também muito obrigada o pessoal que está se levantando junto ao Bosque Solidário. Não apenas Mayumi e Sheila, que têm liderado, não é? Mas outras pessoas que estão se agregando a elas e também todos que têm ofertado, seja em materiais, seja em ofertas, e já está chegando esse gesto de amor aos moradores de rua. Aos sábados já tem recebido por semanas este café da manhã. Que coisa boa! Sabemos que é um grupo que tem ido, mas é a igreja que está indo junto e somos abençoados por isto. Também algumas famílias já têm recebido cestas básicas. Muito obrigada. Obrigada ao conselho, essa decisão de apoiar aqueles que necessitam nas necessidades básicas de alimentação, materiais de higiene e também remédios. Então, irmãos, vocês, caso precisem, não façam cerimônia, ou se tem sabido de pessoas à sua volta que podem ser abençoados com esse gesto da igreja, procure o pessoal do Bosque Solidário e vamos estar somando forças nesse sentido de apoiar uns aos outros. Também queremos agradecer ao pessoal que esteve costurando máscaras e também com uma iniciativa da nossa irmã Rebeca e outras senhoras que costuraram, puderam estar ofertando máscaras para o pessoal da polícia civil aqui da nossa comunidade. Glória a Deus por tudo isso, todas essas ações, a igreja podendo servir de uma maneira mais presente, mais prática e glorificando o nome do Senhor. Muito obrigada. Também agradecemos a equipe do Ministério de Louvor, tem sido muito legal. Acho que os pais também, né, poder assistir, também devem estar contentes, poder assistir o cultinho junto com seus filhos. Obrigada a todos que têm trazido a palavra, dirigido os cânticos, às vezes tem havido revelações, né, de dons aí dos irmãos. Muito obrigada mesmo, todo esse apoio. Enfim, também há muitos serviços que continuam, independente de toda esta situação, como, por exemplo, a tesouraria, secretaria e outros, né? O próprio conselho diretivo, a equipe pastoral, enfim. Na verdade, em nome da equipe pastoral, nós queremos agradecer a todos. Estamos aprendendo a ser igreja de uma maneira diferente, não é, irmãos?
Mas nós louvamos a Deus por tudo isso, que em tudo isso nós vemos o Senhor nos unindo e continuamos a pedir que o Senhor fortaleça a todos nós, todas as nossas famílias e também continue a levar essa mensagem de amor, seja aos nossos familiares não cristãos, seja aos nossos vizinhos, seja à nossa própria comunidade. Glória a Deus por tudo. Irmãos, nesse tempo de ansiedade, de preocupações, me lembrei que o Senhor Jesus falou sobre quando a gente fica ansioso, para a gente olhar para duas coisas que nos ajudam. E hoje eu queria olhar para uma delas, né? Uma partezinha. Jesus lá em Mateus 6 falou que é para a gente olhar para as aves do céu e as flores do campo. Porque andais ansiosos quanto à vossa vida? E aí, quando ele fala das aves, ele diz assim: elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai as sustenta. Isso está em Mateus 6, 26. E aí, Jesus ainda fala assim: porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Queridos, nessas situações de insegurança, sabemos que muitos irmãos estão com um futuro incerto em relação a trabalho. Alguns tiveram que parar totalmente o trabalho, outros nem sabem se vão poder retornar a ele, como que vai ser. E olha, Jesus nos chama a atenção para que a gente, nesses momentos, a gente olhe para a sua natureza, sua criação. E olhando as aves, por mais que elas não trabalham, elas não ajuntem celeiros, o nosso Pai Celeste está cuidando destes passarinhos. E aí fala assim: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Acho que nós não temos dúvida que cada um de nós vale muito mais do que as aves. E um pouquinho mais para frente, em Mateus, capítulo 10, 28 a 31, o Senhor Jesus também querendo encorajar os seus discípulos, mesmo que eles tivessem que passar por situações de perseguição, né? Eu vou ler aqui, Mateus 10, 28 a 31. Diz aqui, olha: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por 1 asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Muito bem, o Senhor nos encorajando a olhar. Os passarinhos que valem 1 asse, na época de Jesus valia 1 asse. Quanto que era 1 asse? 1 asse é uma moeda romana de cobre que valia 1/16 avos de 1 denário. 1 denário era o salário de um trabalhador de um dia. Então, vamos supor hoje, de uma maneira bem simples e grotesca, talvez, né? Comparando para os nossos dias, por exemplo, uma empregada doméstica diarista, se ela ganhar R$120, 1/16 avos disso para os nossos dias seria mais ou menos R$7,50. Então, 2 pardais por R$7,50. Um pardal só por R$3, mais ou menos, R$3,25. Olha só, baratinho. Talvez muitos não dariam atenção aos pardais, mas Deus dá atenção aos pardais. E diz que nenhum deles cai se o Senhor não permitir. Se até os pardais Deus está cuidando, quanto mais nós, não é? Mas hoje vamos abrir o nosso texto, vou até deixar um tempo para você abrir aí também, na sua casa.
Vamos abrir o texto de Salmo 84, versículos 1 a 4, e hoje nós vamos meditar um pouco e aprender com as aves. Duas aves que aparecem aqui. Salmo 84, 1 a 4. Eu vou ler aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Esse salmo, possivelmente, porque se você estiver lá seguindo a sua Bíblia, lá em cima o título está Saudades do Templo. Possivelmente, quem escreveu esse salmo estava em situação de exílio, longe de onde morou, na terra do povo de Israel, foi mandado embora, né? Ou para a Síria ou para a Babilônia, possivelmente esse para a Babilônia. E aí, com saudades. Saudade daquele tempo em que podia ir livremente ao templo, adorar o Senhor. E ele está lembrando como era agradável estar na presença do Senhor, né? E ele diz que a alma dele estava suspirando e desfalecendo pelos átrios dos lugares em que ele podia adorar o Senhor com aquela liberdade e sentir aquilo lá. E tudo ligado também ao espaço físico, né? E aí ele menciona duas aves. Ele fala, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E ele está falando, olha, o pardal encontrou casa. E aí a gente lembrando, né, que o pardal foi mencionado mais para frente por Jesus, que é um pássaro tão simples, baratinho, mas Deus cuidando, não deixa que nenhum cai sem o consentimento dele. E aqui diz que ele encontrou casa. Deus providenciando a necessidade dos passarinhos. E sobre a andorinha, também diz que ela encontrou ninho para si, onde acolha os seus filhotes. É muito interessante isso, irmãos. Não sou nenhuma expert em aves, mas visitando o Google, deu para ver algumas coisas muito interessantes sobre a andorinha. Você sabia? Andorinha é uma ave migratória. O que significa isso? Que ela viaja, atravessa o mundo e de tempos em tempos, de onde ela está, ela sai. Essa ave seria uma ave até interessante para os nossos dias, porque diz que ela não gosta de aglomeração. Então, um tempo bom para o Covid, né? 19. O que significa? Ela não gosta de fazer os ninhos dela onde tem muita coisa perto, tipo na mata, cheio de árvores ou outros animais, ou quando tem cidades e muito cheio. Ela gosta mais de estar em campo aberto e adapta onde o homem constrói alguma coisa, ou tem uma árvore ou outra, um poste, e ela se adapta. Mas ela gosta de fazer ninho próximo a lagos. E dá para entender por quê. Esta ave, ela constrói o ninho dela passo a passo, voo a voo, indo no lago, pega um pouquinho de lama com um pouquinho de restos de folhas ou gravetinhos, né? E ela traz ali, onde ela escolheu o local para ser o ninho, e vai montando. E junto vai colocando a saliva dela. E vai montando aquele ninho. E também, nessa questão de ser ave migratória,
ela diz que é capaz, algumas dessas aves, eu não sei se específico andorinha, acho que era específico andorinha, consegue viajar até, por ano, cerca de 71 mil quilômetros. Que coisa! E elas têm isso embutido no corpo delas, porque que em determinado momento elas saem, e aí sim, quando saem para viajar, né, para migrar, seja por frio e buscar lugares mais quentes ou melhores lugares de comida, então assim elas vão em bandos para se protegerem de predadores. Mas veja, uma coisa muito interessante, esta ave, por mais que ela viaje longas distâncias, ou até se pegarmos ela e dermos uma bagunça, colocar ela num lugar que não faz parte do seu trajeto, diz que essas aves conseguem acertar e voltar exatamente onde estava o ninho. Então é muito interessante o salmista dizer, andorinha encontrou, né? O pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si. Na andorinha, por que ela consegue encontrar onde é o ninho dela? Diz que Deus colocou, isso recentemente ou mais para frente, né, muitos anos depois que o salmista escreveu isso, ele nem fazia ideia, que com essas pesquisas, que essas aves migratórias, elas têm, além do sentido de audição, para perceber barulhos quando estão voando, seja do mar, ou perceber barulho de cidade, e aí elas vão marcando o caminho. Além disso, os olhos, muito especial. Além de enxergar, tipo, montanhas, penhasco, matas, mar, elas vão enxergando. Além disso, diz que elas têm uma capacidade nos seus olhos de receber a luz de maneira polarizada. Eu não vou saber explicar direito como que é isso em termos científicos, mas o que é que isso ajuda elas? Como se fosse bússola. Então não importa onde elas estejam, por causa da luz e por causa do que eles têm aqui, que Deus colocou em seus olhos, elas conseguem identificar onde estão e para onde devem ir. Que coisa fantástica! Um pesquisador também fez uma experiência, pegou alguma ave migratória, aprisionou algumas, levou num lugar meio fechado, não sei se amplo, né, para poder voar, e aí tudo escuro, e ele colocou no alto, como é que eu falo, né, imagens dos céus à noite, de vários lugares, da Alemanha, da Tchecoslováquia, depois Chipre, e conforme ia passando esses céus à noite, diz que essas aves mudavam a direção. Então é bem interessante que elas também se localizam e sabem onde estão pelas estrelas. Que coisa linda, fantástica que Deus fez e colocou nessas aves migratórias. Muito bem, mas por que estou falando isso? Bom, está aqui no Salmo, o salmista colocou, e o salmista colocou comparando. Olha, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si. E eu, o salmista fala, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então vale a pena a gente pensar o que significa o ninho para o passarinho, o que significa a casa do pardal. Eu creio que tem a ver com aconchego, segurança, um lugar onde se é cuidado, onde se é alimentado. E o salmista dizendo isso, ele está dizendo, Senhor, eu sou cuidado, eu me sinto refugiado, seguro. Aonde? Nos teus altares. E ainda ele diz, Senhor dos exércitos. Então, duas coisas para a gente pensar também. Altares. O que significa altares?
para um sacerdote, para um levita, sabia o que era um altar. É onde ali é colocado a oferta, onde lá tem um sacrifício, seja de adoração, de expiação, para o nosso Deus. E altar do Senhor, e uma pessoa falando isso: Senhor, eu me sinto seguro, aconchegado, protegido, amparado, cuidado nos teus altares. É na tua presença, Senhor. É onde eu me rendo, onde eu me lanço como um sacrifício vivo na tua presença, e assim eu experimento esse teu cuidado. E aqui é bem interessante, irmãos, que ele está falando de quem ele recebe esse cuidado, que é do Senhor dos Exércitos. Que coisa, ele não colocou aqui, do nosso Pai, não colocou do Deus que é amor, não. Ele colocou Senhor dos Exércitos. E nós sabemos que o nosso Deus, ele tem vários nomes, né? E todos eles vão classificando e vão dizendo um pouco para a gente entender quem é o nosso Deus. E quando diz Senhor dos Exércitos, quero frisar, não é um exército, é exércitos com S, é mais de um exército. E olha, você lembra quando Jesus nasceu e um anjo, a princípio, foi anunciar aos pastores lá que estavam no campo, uma profissão também simples, comum, lá parecia mais uma noite qualquer, mas de repente apareceu um anjo falando: olha, não tenham medo, eu estou aqui para avisar que hoje nasceu o Salvador e tal, lá em Belém, etc, né? E de repente, o que aconteceu? Teve um flash, uma aberturinha do céu, e aqueles pastores visualizaram uma realidade que a maioria da gente não consegue ver, mas o Senhor permitiu. Era tanta alegria no céu, como se não pudesse conter essa alegria lá, e pá, teve um buraquinho suficiente para aqueles pastores. Diz que eles viram lá em Lucas 2:13 o anúncio, e os anjos, como é que diz ali? Não eram poucos anjos, irmãos. Eu vou abrir aqui, Lucas. Um minutinho só. Lucas 2, versículo 13. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Gente, olha, não eram poucos do exército do Senhor. Aqui diz uma multidão da milícia. Se a gente trocar milícia, pode colocar aí exército. Uma multidão do exército celestial estava lá louvando, porque nasceu Jesus, Deus conosco, Emmanuel. Que coisa linda. Olha, é esse exército que o Senhor conduz. Ele é o Senhor dos exércitos. E olha só outra coisa, esse exército não necessariamente precisa fazer barulho ou fazer estrondo, marcar presença, não, mas ele existe e está aí. E o Senhor dos Exércitos é onde a gente encontra refúgio. Porque eu quero agora aqui também falar que teve uma situação lá em 2 Reis, capítulo 6, eu vou resumir, depois se você quiser você leia e pegue mais detalhes dessa história. Estava tendo uma guerra entre o povo de Israel e o povo da Síria. E do povo de Israel tinha o profeta Eliseu, que Deus revelava onde o rei de Israel estava armando para atacar. Então o profeta Eliseu avisava o rei de Israel: olha, não vai estar lugar, porque lá vai estar. Outra vez, olha, eles vão estar agora nesse outro lugar. E aí o rei da Síria ficou muito encafifado, achou que tinha alguém do exército dele que estava como espião, e alguém falou: não, ninguém aqui é que lá do outro lado tem um profeta, e ele sabe, Deus deles revela até o que o Senhor fala no seu quarto, mais ou menos isso. Então o rei manda soldados
cavalos, fortes tropas, não foram poucos soldados, para onde está Eliseu, e ele estava na cidade de Dotã, e à noite cercam a cidade. Muito bem, qual que era o intento? Era prender Eliseu e possivelmente matá-lo. Quando o empregado, o moço do Eliseu, acorda de manhã e ele vê ali, em volta da cidade, todos aquele exército inimigo, ele diz lá em 2 Reis 6:15, ele diz: ai, meu senhor, que faremos? Olha, esse moço enxergou, mas enxergou limitado. Eliseu estava enxergando além, uma realidade que a maioria não enxergava, né? No versículo 16, Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E aí, após a oração de Eliseu, aquele moço, empregado, né, do Eliseu, enxergou. E ele viu o quê? Ali no versículo 17 estava escrito assim: ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, que coisa! Só que esse exército não fez barulho algum. Estavam lá, presentes. O Senhor dos Exércitos mandou o seu exército ali, seus exércitos, para proteger Eliseu, o seu moço e quem sabe aquela cidade. Que coisa! E o fato de estarem presentes evitou guerra, evitou transtornos. O que aconteceu? Eliseu ora mais uma vez, aqueles soldados ficam cegos e Eliseu mesmo conduz eles de Dotã até a capital, Samaria, onde está o rei e o exército do rei de Israel. E aí o rei acha: eu posso matar todos eles? E Eliseu diz: não. Para esses, que não foi você que conquistou com a sua própria mão, você vai oferecer água e pão. E aí a Bíblia registra que o rei não ofereceu só água e pão, ofereceu um banquete para o inimigo. Olha como que terminou a guerra, bem diferente. E aqui já tem até um princípio, né, irmãos, de devolver o mal com o bem. E aí diz que houve paz e a partir daqui não houve mais investidas contra o povo de Israel da Síria. Muito bem, olha, os exércitos do Senhor estavam presentes. Nem precisou ter guerra. Mas ele, ali presente, trouxe vitória. E aquele exército inimigo ficou inutilizado em sua ação. Irmãos e irmãs, o salmista está dizendo que ele encontrou esse aconchego no Senhor dos Exércitos. Que honra, irmãos! É um Deus todo-poderoso. E Ele nos recebe e nos cuida como se nós fôssemos seus filhotinhos. Porque olha só o que está lá em Salmo, capítulo 91. Um salmo que diz sobre segurança, confiança, mesmo que aconteça coisas muito difíceis, né? O que é que diz ali? Salmo 91, o primeiro versículo diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aí vai dizendo. E aí no versículo 4 diz: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. Que coisa, aqui também uma comparação meio poética. A gente não sabe, acho que Deus, não sei se tem asas, Deus fala que Deus é espírito. Mas aqui o salmista também usando essa linguagem, como que eu, debaixo das asas de Deus, eu tenho segurança. Então aí, né, quem sabe a gente possa interpretar também aqui no Salmo 84, que o lugar que o salmista encontrou
um acolhimento, um refúgio. Assim como o pardal encontrou a casa, assim como a andorinha encontrou o ninho, a gente pode encontrar isso nos altares, na presença do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. E aí, no versículo 4, ele vai dizer assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa. Que privilégio! Ora, o salmista, quando ele falou, ele estava longe da casa que ele entendia que era a casa de Deus, que era o templo. Ele estava num outro país e estava com saudade. Agora, nós já temos a Bíblia toda. Passou o salmista, passou o exílio, eles voltaram, chegou a época de Jesus, Jesus veio. Quem é Jesus? É o Deus conosco. E aí ele fala para a mulher de Samaria: olha, chegou a hora que os verdadeiros adoradores, porque ela falou: eu tenho ouvido que tem que ir para adorar, tem que ir até Jerusalém. E aí Jesus fala: não, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, né, em espírito e em verdade. Então, olha que coisa interessante. Nós recebemos pela fé a Jesus, o seu Espírito Santo, e ele vem fazer morada em nós. E é isso, ele escolheu para santuário, ele não mora em casas feitas por mãos humanas, diz lá em Atos. Ele escolheu vir morar em cada homem, mulher, criança, jovem, idoso, não importa. Qualquer pessoa que crê nele e recebe ele pela fé, a sua própria vida se torna morada do próprio Deus. Uau, que coisa! Então, peraí, o salmista está falando de um lugar, né, em que eu me sinto acolhido, seguro, cuidado, nos altares de Deus. E ali na época ele estava se referindo, sim, a um altar físico. Mas hoje, irmãos, nós temos esse altar dentro de nós. Nós podemos usufruir da presença de Deus conosco, trazendo refrigério para nós. Então, quando você está na presença de Deus, adorando, orando, você está cultivando este altar com o Senhor, esta comunhão. E eu creio que até a gente podia fazer um paralelo. Você está construindo o seu ninho junto com Deus, onde Ele cuida de você. Você se sente cuidado e protegido. Mas é um lugar onde a tua alma sente tão bem, tão amado. E é lá que o Senhor vai trazendo crescimento, vai trazendo santificação. Então, nessa questão, né, do santuário de Deus, e que Ele nos escolheu para sermos este santuário, eu queria deixar uma seguinte orientação. Quando o salmista falou desse estar na presença de Deus, nos altares do Senhor, tem um outro salmo, que é um salmo profético, que vai falar de um futuro e começa com a seguinte pergunta: quem, Senhor, há de morar, há de habitar no teu santo templo, no teu tabernáculo, lá em Salmo 15. E aí ele começa a dizer várias qualidades ou características da pessoa que vai morar. Irmãos, não vai dar para entrar no céu pecado. Nesse lugar de habitação de Deus, então aí vou colocar só alguns, né? É aquela pessoa que vive com integridade, que pratica justiça, que fala de coração a verdade, que não difama, etc, etc, né? E aí em Apocalipse 21 vai falar quem não entra. Não entra quem? Os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, tal, idólatras, todos os mentirosos. Então, tem sim uma condição para usufruir
desta morada eterna, tem essa questão da santidade. Mas veja, hoje o Senhor já vem morar conosco, já está conosco, Ele já habita em nós. E aí, então, é onde nós vamos podendo ser confrontados também. E com sinceridade vamos percebendo nossos próprios pecados e vamos deixando eles, irmãos. Então, no ninho, junto com o Senhor, é tempo também de santificação. Antes, só o sacerdote podia, uma vez por ano, chegar à presença de Deus. Quando Jesus morreu, dando o último suspiro ali, naquela que a gente comemora como Sexta-feira Santa, né? Quando ele entregou o seu espírito, o que a Bíblia lá em Mateus relata? Diz que naquele momento que Jesus entrou para a morte, né? Para descer em Hades e entrar no céu, o que aconteceu, irmãos? Diz que o véu do santuário, o véu físico, onde tinha lá o templo do Senhor, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, rasgou. Sozinho, Deus mandou rasgar. E olha, de alto para baixo. Como que Deus dizendo, daqui de cima, onde entrou aquele que é o sumo sacerdote de todos os homens. Então, abriu o caminho para qualquer pessoa entrar na presença de Deus. Que maravilha! Então, nós temos essa honra, irmãos, de podermos, nesses dias, desenvolver a nossa comunhão com o Pai. Assim como o pardal, a andorinha encontraram as suas casas, que cada um de nós encontre no Senhor, nos átrios do Senhor, no render-se ao Senhor, nessa adoração, na palavra, na oração, essa intimidade com o Pai. Então, para concluir, eu queria dizer, primeiro, vá até o Senhor, segue a bússola. Andorinha tinha a bússola nos olhares, né? No olho dela. Nós temos na palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Vá à presença do Senhor com confiança. A segunda dica, construa o seu ninho junto com o Senhor, você debaixo das asas dele e ele habitando em seu coração. E como eu falei, um ninho não se faz em um voo só. São várias idas e vindas que a andorinha vai lá no lago, pega a lama, um pouquinho no bico e vai colando. E olha que interessante, o que é lama, irmãos? Lama é terra molhada, flexível, moldável. E a Bíblia compara o nosso coração à terra. Mas a nossa terra não precisa estar dura. Se ela vem com a palavra de Deus, ela vai amolecendo e ela se torna moldável e dá para fazer, construir essa intimidade com o Senhor. E olha, a andorinha coloca também a sua saliva. Construa, então, com o coração quebrantado, com as águas do Senhor, com a sua própria oração, você falando com o Senhor, você vai construindo esse lugar de refúgio e intimidade com o Pai. E a terceira dica, habite então com o Senhor, diariamente. Não é que Deus quer que você fique as 24 horas lá no teu quarto, você orando. Não, caminha com o Senhor. Para Abraão, Deus falou, anda na minha presença. Onde você vai, Deus está com você. Ele percebe, Ele sabe o que você está falando, o que você está pensando. Desenvolva essa comunhão com o Senhor. Amém? E se vocês quiserem continuar a beber desse salmo, os próximos versículos vão dizer que aquele que confia no Senhor, aquele que habita no Senhor, vai ter condições de transformar o vale árido em manancial. Que bênção! Isso vai vir como consequência. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos estar orando então? Eu gostaria de orar agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos
Porque Tu sabes, Pai, como a gente é frágil. A gente é tão passageiro, a gente se inquieta, a gente é afligido, a gente sofre, a gente preocupa. Mas, Senhor, o Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é aquele que estende sobre nós o seu cuidado com asas, ó Pai. E hoje, Pai, obrigada por esta palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus, traz, Senhor, forças a cada um para ir neste caminho de desenvolver este lugar de adoração, de refúgio junto à Tua presença, Pai. Então fortalece, Pai, a cada um, ajuda, Pai, nesse processo de trabalhar o coração mediante a Tua palavra, mediante a oração, mediante a adoração e louvor. Nós te pedimos, Pai, traz crescimento a cada um, traz santidade, Pai, traz correção de caminhos tortuosos, cada vez mais a Tua glória, a Tua plenitude enchendo as nossas vidas, ó Pai. Então nós te pedimos, abençoe-nos como igreja nesta semana, que o Senhor ajude e traga vitória, Pai, a cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora, num tempo tão precioso, cada um em sua família, talvez na sala ou cozinha, vamos juntos, como corpo de Cristo, obedecer ao mandamento que o Senhor falou de tomarmos a ceia em memória dEle. Como é bom! Graças ao sacrifício dEle, nós temos então esse acesso ao nosso Deus, de maneira tão amorosa, tão sacrificial, que foi o que o Senhor Jesus fez. Então eu vou estar lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, irmãos, aqui também diz, né? Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, irmãos, nós vamos ter agora um tempinho para cada um de nós poder estar examinando, com a ajuda do Espírito Santo, os nossos corações. E vamos pedir, Senhor, sonda, ok? Vamos orar agora, mais uma vez. Senhor, eu quero pedir, em Teu nome, visita cada irmão e irmã, junto aí com seus familiares, nas suas casas. Que o Senhor, ó Pai, com Teu Espírito Santo, nos sonde agora, mostrando se há algo, Pai, que temos falado ou feito, ou até nem feito, que tem Te desagradado, Pai. Quero te pedir que o Senhor traga a memória de cada um e nos ajude, Pai, agora neste momento de arrependimento e confissão. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, porque todos os nossos pecados o Senhor voluntariamente levou na cruz por nós, já pagou por eles. Obrigado, Teu sangue derramado, Teu corpo rasgado naquela cruz, Pai. Jesus, muito, muito obrigada.
Eu quero agradecer agora por este momento, que o Senhor, ó Pai, santifique os elementos que cada um tem em sua casa e este aqui também, agora comigo, para que possa, ó Deus, com a Tua bênção, ser um tempo muito significativo, importante, de renovação, de comunhão com o Senhor. Pai, assim como o Senhor tem dado a vida por nós, nós também, Pai, nesta aliança, queremos com gratidão viver para o Senhor. Então, ó Deus, nós te pedimos agora, abençoa esta ceia e os elementos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, com gratidão, vamos comer o pão e beber do cálice. E vamos agradecer então. Senhor, muito obrigada pelo Teu amor, Pai. Ajuda, Pai, cada irmão, irmã, lembrando agora, Pai, do Teu amor tão radical, indo até a morte por nós. É este amor, ó Pai, que o Senhor está cuidando de cada um. Então, ó Pai, eu te peço, continua a fortalecer e abençoar cada irmão e irmã em meio a estas situações que temos vivido. Traz, ó Pai, toda a fé necessária, traz bom ânimo, traz, ó Deus, firmeza na Tua palavra, firmeza na fé e ajuda, Pai, nesta semana a todos nós. Muito, muito obrigada pelo Teu sacrifício. Nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana a todos.